Olá, meus amores, meus surdos. Hoje a gente está aqui com o Pobrecast Eleições, né, Câmera Boy? Eleições! Estamos dando sua continuidade. Esse é o nosso segundo pré-candidato a deputado, né? Esse é candidato a deputado estadual. Estadual, tá? Da cidade de Araçatuba, que é o Matheus Lemes, né, Matheus? Isso. Eu quero, antes de começar, Matheus, a gente vai começar o nosso bate-papo falando de eleições. Eu primeiro preciso saber quem é Matheus Lemes e qual é a sua trajetória profissional. Se dá para você dar uma alinhada para o nosso público. Com certeza. Meu nome é Matheus. Antes de mais nada, quero agradecer pelo espaço. Sou professor da rede pública estadual. Sou formado em letras pela Universidade Federal de São João del Rei. E atualmente eu atuo em escolas, né, uma escola aqui da rede estadual de Araçatuba. Sim. Professor de língua portuguesa. Então, até me formei em 2020 e agora estou aí, né, lecionando com os alunos do ensino médio. Daqui da cidade de Araçatuba. Isso, aqui em Araçatuba. Me tira assim, a gente tem muita curiosidade. Você é muito novinho, a gente percebe, Sim, né? tem 28 anos, não 28 tão é novo. novinho, porque é jovem, Na né? política. E o que te motivou a entrar na política uma pessoa tão jovem? Porque normalmente a gente vê aqueles anciãos, né? Os mestres dos magos, né? Como é que é uma pessoa jovem se interessar pela política nos dias de hoje, né? Porque tá difícil, né, Câmera Boy? Dificuldades de hoje. Com as dificuldades de hoje, é um assunto muito delicado, que a gente percebeu quando a gente começou a gravar o Pobrecast Eleições, que as pessoas têm muita curiosidade de saber sobre política. Mas você, jovem, o que te motivou a entrar para a política? Boa pergunta. Enquanto professor, eu acredito que ser professor é uma das melhores ferramentas de transformação social. Educar as pessoas, estar lidando com alunos e acreditar no futuro é uma ferramenta fundamental de transformação social a médio e longo prazo. Então, você planta uma sementinha ali nos estudantes e aquela sementinha brota ali como um bom cidadão, né, quando ele torna-se um adulto, quando ele vai votar, ele se torna um cidadão consciente do lugar, do espaço dele, de mundo. Mas é na política que a gente consegue fazer as transformações necessárias no curto prazo. Disputando eleição, disputando ideias, colocando aquilo que a gente acredita. Então, a minha decisão de entrar na política é nesse sentido. É fazer mais do que ser professor. Né? É fazer com que as minhas ideias, é fazer com aquilo que eu acredito esteja ecoando na sociedade. Uma sociedade mais justa, menos desigual, defender a bandeira da educação pública, do ensino público, da ciência, do SUS, enfim. Defender aquilo que eu acredito. Interessante, né, Câmera Boy? Me fala uma coisa, quais são os valores que você não abre mão? De forma alguma. Porque assim, né, a gente percebe que os jovens, a gente tem um hábito de falar que os jovens, né, não tem interesse disso, daquilo, que não tem valores, que não tem apego, né? E você, por ser jovem, quais os valores que você não abre mão de forma alguma? Eu diria que abrir mão de valores na política é muito difícil. A pessoa que abre mão dos seus valores na política, ela se torna uma pessoa incoerente e não tem sucesso. Ela pode até ter sucesso eleitoral, mas ela não permanece muito tempo na política. Então, aquilo que eu defendo, as minhas ideias, eu vou levá-las até o fim. Né? Então, enquanto um político de esquerda, enquanto alguém que defende as bandeiras das quais eu defendo o ensino público, defendo o SUS, né, manutenção do SUS, de um sistema único, universal, gratuito para as pessoas, defendo o Estado como um redutor da desigualdade, como um órgão, como uma instituição que tem que trabalhar para reduzir a pobreza. Vou dar um exemplo para você. Hoje em Araçatuba tem 16 mil pessoas que vivem com menos de R$200 por mês. 16 mil pessoas. Muita gente. É muita gente. Então, como que nós vamos falar de um Estado que atue, né, apenas em áreas minoritárias, com 16 mil pessoas vivendo com R$200 por mês? O que é viver hoje com R$200 por mês? Com a inflação que está, a maior, né, dos últimos anos, a quarta maior do G20, dos grupos das 20 maiores economias, o Brasil tem a quarta maior inflação. Então, como que nós vamos viver, como que o Estado vai ser minoritário numa situação como essa? Então, são bandeiras dos quais eu defendo, que é a educação pública, o SUS,
o Estado como redutor da desigualdade, e isso em todos os níveis. A Câmara Municipal tem que trabalhar para reduzir essa pobreza. Sim. A LESP, enquanto pré-candidato a deputado estadual, o foco meu é fazer com que a gente chegue daqui 4 anos e eu possa falar, olha, eu contribuí para que Araçatuba tivesse menos pessoas em um estado de extrema pobreza, vivendo com R$200 por mês. Então são bandeiras das quais eu não abro mão. Bom. Como pré-candidato, explica para mim, que a gente, assim, no meu público, às vezes, né, são muitas senhorinhas, né, as pessoas que, né, minhas fancreds, meus fanboys, né, e explica para mim assim, talvez você possa explicar de uma maneira didática para o nosso público, né, Sim. o que um deputado estadual faz. Qual que é a função dele nesse meio, né, Camera Boy? Como é que é aí, Camera Qual a Boy? importância também de ter um eleito aqui na nossa região? É extremamente importante a gente ter um deputado estadual eleito e comprometido com bandeiras que importam à população. Tive alguns pré-candidatos que, às vezes, vou trabalhar, tem aquela agenda apenas ideológica, de costumes, mas o interesse mesmo da população é saber, olha, como que aquele político vai ajudar a reduzir o preço do arroz, a reduzir o preço do feijão, como é que nós vamos fazer para reduzir a inflação. Então, e vou responder sua pergunta agora, Sim. de como que é importante ter esse deputado eleito para Araçatuba, porque é ele que vai fazer a articulação com a LESP, né, com a Assembleia Legislativa dentro da LESP, é ele que vai fazer a articulação com o governo estadual eleito, com o governador, falar, olha, a minha região precisa de tais recursos, precisa de um hospital, a gente precisa fomentar recursos, por exemplo, para a Santa Casa. Então, e esse deputado ele vai exercer o quê? Uma função de liderança. Pelo menos assim, um bom deputado ele tem que exercer a função de liderança na região. De sentar com os prefeitos aqui de Araçatuba, Mirandópolis, Penápolis, Guararapes, enfim, chamar todos os prefeitos e falar como que nós vamos resolver os principais problemas que nós temos aqui. Recentemente a Santa Casa estava pedindo itens de higiene, de doação. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos resolver a alta do preço dos alimentos na nossa região? Será que não era o caso de fomentar a agricultura familiar, fazer um cinturão verde regional, fomentando a produção de alimentos nos pequenos sítios, nas chácaras, para que haja uma oferta maior de alimentos e, consequentemente, não tendo tanto gasto com transporte? E aí você trazer esses alimentos para as nossas cidades a um preço menor do que às vezes trazer lá do Ceasa de São Paulo, porque tem que pagar pedágio, tem que pagar, reduzir o preço. A gente tem que trabalhar e produzir políticas nesse sentido. E a eleição de um deputado estadual, ela faz toda a diferença nessa construção e nessa articulação regional tão necessária para avançar. A região de Araçatuba é uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo. Então é preciso que haja um político que faça essa articulação, que exerça esse papel de liderança que Araçatuba há anos não tem, infelizmente. O deputado, além de fiscalizar o governo do estado, ele também consegue trazer recursos para a cidade? Sim, ele consegue articular com um deputado federal, por exemplo, Câmara Bahia. Consegue articular com um partido. Enfim, ele consegue mediar com o governador também. Como que vai se trazer, por exemplo, construção de casas populares, enfim, programas governamentais. Até mesmo escolas, região, né? Escolas. O que eu não posso prometer é falar, olha, eu como deputado federal, nós vamos construir tantas escolas em Araçatuba. Seria mentira. É mentiroso porque o deputado ele não é responsável por asfalto, ele não é responsável por obra. Ele articula com o governador para trazer essas obras para cá. Agora, essa verba, no caso. Essa verba, isso, para cá. Agora, falar, não, eu vou construir um posto de saúde no seu bairro, isso é balela. Né? Tem diferenças entre o deputado estadual e o federal. O federal Exato. é atuando todo. O estadual é só dentro do estado. Isso, o estadual ele vai articular as políticas dentro do estado de São Paulo. Ele pode ter uma articulação com o deputado federal para trazer também recursos para cá, mas tem uma diferença. Um atua no Congresso Nacional, né, a nível nacional, e recursos da União, enquanto o outro ele faz articulação estadual com o governador, enfim, com as políticas aqui voltadas
para o nosso estado e, consequentemente, para a nossa região. É legal explicar isso, porque muitas pessoas não sabem. Eu mesmo sou leiga Sim, nesse sentido. é. Até para mim está sendo uma grata surpresa poder conversar com os pré-candidatos e começar a entender a política. Porque às vezes a gente tem a impressão assim, ó, vamos votar naquele que já vai ganhar. Mas aí é aquele tal negócio, aquela coisa assim, o que acontece lá não vai refletir aqui. E reflete, tanto tá aí a crise que a gente tem, né? Que está refletindo, não só na questão alimentícia, educação, enfim, saúde, etc e tal. Né? E o brasileiro, ele já foi mais atuante nesse sentido, né, Camera Boy? No sentido político, de procurar, de cobrar. Sim. E a gente está tendo um período que as pessoas parecem que estão meio desgostosas. Você tem essa impressão ou não? Ou parece que está tudo assim... As pessoas... Tudo certo. Tudo certo. É porque, recentemente, as pessoas, agora com as redes sociais, com o acesso facilitado à internet, a gente percebe que houve esse desencantamento baseado nas últimas frustrações. Sim. E é justo ter esse sentimento de que as pessoas estejam desencantadas com a política. Só que não adianta as pessoas se afastarem da política por conta disso. Pelo contrário, se há uma insatisfação, que a gente vai, dispute as eleições, dispute as ideias, se faça uma articulação para que as pessoas sejam representadas pela política. E você colocou uma coisa importante, que as pessoas que estão nos assistindo, elas precisam entender, é a questão, por exemplo, de votar no político que vai ganhar. É muito importante que, mais do que você colocar o político que vai ganhar, que você conheça as propostas do candidato, que você conheça o que ele defende. Que às vezes, tem um que defende política tal, outro política B, mas aquele ali vai ganhar. E justamente o que você faz? Você vota naquele que vai ganhar e você perpetua aquela ideia, aquele pensamento e a sua própria frustração. Então é importante que as pessoas pensem na hora de votar mais no programa e mais na ideia do que aquele candidato está passando, do que simplesmente, olha, vou votar nele porque ele vai ganhar. Olha quantas vezes Araçatuba, quantos anos Araçatuba não tem um deputado da região mesmo, justamente por quê? Porque está votando naqueles candidatos da capital, porque estão votando naqueles candidatos que são de outras regiões e que só vão trabalhar naquelas regiões porque não conhece aqui. A gente precisa ter alguém que conhece Araçatuba, que conhece a periferia, que conhece quem realmente precisa do Estado, que conhece a realidade da população e os diferentes setores. Não adianta você só conhecer quem não precisa do Estado. Você precisa conhecer a periferia, você precisa ter uma vivência com quem realmente a gente precisa ter, quem precisa estar atento à política, porque essas pessoas que precisam do Estado, elas precisam estar mais atentas ainda, porque aquilo envolve diretamente a transformação social delas. Sim. Né? Então é importante que as pessoas mantenham-se atentas ao programa, né, programa e as ideias de cada candidato. Você, como professor, conhece muito bem os problemas da educação. Com certeza. A gente nos últimos anos a educação avançou muito, mas a gente tem muito desafio ainda. A gente tem problema de superlotação em algumas escolas, nós temos problema de falta de professores, nós temos muitas das vezes horários que não são adequados à realidade dos alunos. Né? A gente tem, por exemplo, agora um ensino integral com o ensino médio começando de 12h30 às 9h30 da noite, e aí o aluno não pode trabalhar como jovem aprendiz, o aluno, enfim, tem uma série de dificuldades também que a gente precisa discutir. Tem um plano de carreira que está desestimulando os professores, e aí como que você desestimula o ingresso de professores precisando desses profissionais? Se você olhar nos últimos jornais, tem várias disciplinas do novo ensino médio que não acha professor, né? Mesmo com o aumento de salário, não acha professor porque o professor está desencantado com a carreira. Então é importante trabalhar para essa articulação, para chamar o professor de volta para a sala de aula. No ensino superior, você percebe que há anos as bolsas de iniciação científica, elas não são reajustadas. E a gente percebe também um corte de bolsas. A gente estava comentando a dificuldade que algumas universidades têm. Estava falando nos bastidores. Isso. Algumas universidades, principalmente as universidades federais, elas têm dinheiro para pagar as contas e para se manter até novembro. Nós vamos fechar as universidades?
Nós vamos fechar quem está sendo responsável por fomentar o futuro do nosso país? Puxa vida, né? Não pode, é muito difícil. Você se define um político, né? Como que você se define no meio político? Direito, esquerdo, reto, sim, enfim. Porque a gente sempre escuta assim, o fulano é de direita ou de esquerda, né? E a gente fica sem saber o que é esse direito e esse esquerdo no Brasil de hoje. Você tem como informar isso pra gente? Sim. O que é esse direito e esquerda no Brasil de hoje? Às vezes você ouve... Existe muito preconceito. Exato, também. muito. Quando a pessoa fala, eu sou de esquerda, tem muito preconceito em cima. Com certeza. As pessoas conheciam as ideias e os ideais. Eu nem sabia o que é direita e esquerda, já acho que é seta de carro. Direita, ou pra direita, ou pra esquerda, não tem nada a ver. É que ficou muito assim, diabolizado a esquerda no Brasil. Isso não se discute mais as ideias. Eu quero que você deixe... Recentemente o Datafolha, ele fez uma pesquisa que ele perguntava as posições da população com relação ao espectro político. Ela não perguntava para a pessoa se ela era de esquerda ou de direita. Entendi. Perguntava, você defende o SUS? Você acredita que tem que ter escola pública? E aí eles fazem todo um cálculo que chega que a maioria da população é de esquerda. Mas se você perguntar para a pessoa, eu sou de esquerda? Não, eu não sou comunista. Existe dentro da esquerda um espectro, o socialismo, existe o comunismo e existe várias vertentes, assim como existe na direita. Existe a social-democracia que está ali no centro, centro-direita, existe os liberais e os ultraliberais e lá na ponta, os anarquistas que defendem a ausência total do Estado e aí é a baderna mesmo. Cada um por si, Deus para todos. Mas dentro da esquerda nós temos... A ideia do quê? Do Estado como redutor da desigualdade, da presença do Estado. Às vezes você vê na direita aquela questão, Estado mínimo, liberalismo. Como é que você vai falar de liberalismo no Brasil com o tanto, que eu coloquei aqui para você, 16 mil pessoas vivendo com R$200. No Brasil, nós temos 33 milhões de pessoas que não sabem o que vai comer amanhã. Vamos parar para pensar que nós temos 33 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar, é tanto que precoce falar de Estado mínimo. Agora, o que precisa ser feito é você ter um Estado que trabalhe para a redução da desigualdade, investir em educação para o médio e longo prazo, colocando a distribuição de renda como algo agora mais emergencial, como algo mais de imediato, a distribuição de renda, porque a gente precisa ter distribuição? Precisa, mas a gente precisa fazer com que as pessoas que necessitem desse auxílio, necessitem dessa medida emergencial, saiam dos programas sociais. E que exerçam através da educação, da capacitação. Então a gente precisa o quê? Precisa de Estado para justamente eliminar essa questão da desigualdade, da miséria, da fome. E aí, o que a gente tem que fazer? Isso são medidas que são claramente de esquerda. Porque quando você fala do liberalismo é o quê? Olha, vamos privatizar as escolas, vamos privatizar, acaba com o SUS, você coloca ali um plano popular de saúde e a pessoa que vive, igual eu estou dizendo, com R$200 por mês, vai pagar a escola? A pessoa que vive com R$200 por mês vai pagar um plano de saúde? Não vai ter condições. Então, antes da gente discutir isso, que eu acho que é indiscutível, acho que eu, pelo menos, sou radicalmente contra a ausência do Estado, e acho que o Estado tem que estar em constante permanência para a redução da desigualdade, a gente não tem como discutir, nem sequer cogitar a questão de, por exemplo, um Estado mínimo colocado pela direita, com esse tanto de gente numa situação de miséria. Então a gente precisa aí, realmente ter um aprimoramento do Estado para combater essa desigualdade. Ser de esquerda é isso. É colocar um Estado para reduzir a extrema pobreza e colocar também a defesa do serviço público como estratégico para a sobrevivência das pessoas. A gente fala às vezes de liberalismo, mas a liberdade, como é que uma pessoa ela tem liberdade se ela não tem comida? Como é que a pessoa pode se dizer livre se ela tem que trabalhar às vezes... Como, por exemplo, hoje mesmo eu andei com um motorista de aplicativo e ele disse, olha, eu estou trabalhando 12 horas por dia, 12, 13 horas por dia para sustentar minha família. Essa pessoa ela é livre? Presa dentro de um veículo, trabalhando esse tempo todo, 12, 13 horas por dia? Ela é livre para quê? Só para trabalhar? Então a gente precisa que o Estado esteja
realmente a serviço daqueles que precisam. E aproveitando esse gancho, qual que vai ser a sua plataforma política? A principal, Fala um pouquinho, né, pra gente ter um deslumbre do negócio. A principal bandeira, como eu disse, é trabalhar para a retomada econômica, é trabalhar para que a gente chegue daqui a 4 anos e eu possa dizer, olha, eu contribuí para que Araçatuba saísse dessas 16 mil pessoas que ganham menos de R$200 por mês e que a gente tem um número muito menor que essas 16 mil pessoas, é defender a educação, é trabalhar, por exemplo, para combater a superlotação em sala de aula, como a gente tem em algumas escolas. Tem escola em Araçatuba com 45 estudantes por sala. Meu Deus, Então, como que um professor... na nossa época, né, Camera Boy? Era assim. Mas isso é falta de gestão, sabia? É falta de gestão, porque, por exemplo, tem escolas que tem 15 alunos. Tem escolas que tem 45. Quem sofre é o professor também. Exatamente. Então, E os alunos dificulta a aprendizagem, o professor não consegue trabalhar de forma correta, não consegue trabalhar, fazer, né, todas as metodologias possíveis para garantir o ensino-aprendizagem. Então, uma das coisas na área da educação, nós vamos revisar a lei, que existe uma lei que estabelece a quantidade de aluno por sala de aula. Ah, tem? Existe, então nós não conhecia. Existe uma lei que limita, mas ela não vem sendo cumprida. E o que nós vamos fazer é revisar e ver mecanismos de realmente dizer, olha, na sala de aula nós temos que ter 30 alunos por sala. Talvez seja um número razoável, talvez a gente discutir com os professores qual é a quantidade. Discutir com a categoria. Também não adianta eu dizer que eu sou um ser iluminado e vou criar ideias maravilhosas sem discutir com a categoria. Claro. Então toda discussão, tanto a discussão econômica quanto a discussão no âmbito da educação é ouvindo a sociedade. O Paulo Freire dizia no livro dele, na Pedagogia do Oprimido, ele fala que não há educação sem diálogo. Você não consegue conversar, você não consegue educar uma pessoa, tá? Exercer o processo de ensino-aprendizagem se você não conhecer o seu aluno, se você não conversar com ele. Na política é a mesma coisa. Como é que eu vou trazer ideias para falar sobre economia, por exemplo, se eu não conversar com o sindicato, se eu não conversar com os empresários? Então, todo o nosso trabalho tem que ser nesse sentido. É conversando com as pessoas, construindo políticas. Algumas a gente, como eu disse, né, a plataforma inicial é trabalhar para redução de desigualdade, então nós vamos conversar como que nós vamos fazer isso. A questão, por exemplo, da soberania alimentar, também falar sobre a questão de como nós vamos reduzir o custo do acesso à alimentação para aqueles que mais precisam. A questão da educação, falar com os professores. Eu sei que tem uma dificuldade muito grande dos professores agora, uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa resistência dos professores, por exemplo. Tão bem, me fugiu a palavra aqui. Há uma certa resistência dos professores ao novo plano de carreira. Então nós temos que discutir com os professores quais seriam as mudanças necessárias para o novo plano de carreira do nosso estado, para incentivar que o professor volte para a sala de aula. E nós temos aí também várias outras políticas, conversar com os movimentos sociais, por exemplo, para colocar no currículo, como é que nós vamos criar mecanismos, por exemplo, de combate ao racismo. Recentemente na nossa cidade teve um caso agora que saiu na mídia. Sim. De um rapaz que foi retirado de uma clínica odontológica pelo fato de ser negro. A pessoa ligou para a polícia, para um pai, no caso, ligou para o pai que é um policial aposentado para retirar a pessoa de lá. Então a gente tem que quebrar também esse preconceito, esse racismo que é estrutural na nossa sociedade. E sim, um absurdo. A pessoa entrar dentro de uma clínica, a secretária, ela ter ali uma atitude discriminatória, achar que a pessoa está ali para assaltar, liga para o pai que é um policial aposentado. Nossa. E o pai chega lá e olha, no seu lugar não é que não, você não tem dinheiro para pagar o tratamento, vai embora e desfere uma série de ofensas à pessoa, a pessoa vai embora. Então a gente tem que trabalhar, criar políticas. Abriu, tá na imprensa já, ele está processando a clínica e isso é política. A gente tem que trabalhar para combater isso, né? Agora essa semana vai ter a parada, né, do orgulho LGBT lá em São Paulo amanhã. Também é trabalhar como é que nós vamos fazer para reduzir crimes de homofobia, enfim. E a gente percebe que a própria Alesp, ela tem um histórico
de violência terrível. Recentemente, um deputado cometeu um ataque transfóbico a uma deputada lá, a Érica Malunguinho, que é uma mulher trans. Nossa. E correu também já conselho de ética contra ele. Recentemente, uma outra parlamentar, um deputado, disse que ia colocar uma mordaça. Tem uma que foi abusada também, passou. Tem um histórico terrível. Isso tudo na Lesp. O deputado, ele disse, olha, eu vou colocar uma mordaça na sua boca. Como é que um parlamentar, ele diz que vai colocar uma mordaça na outra colega? Mordaça que você usa em cavalo, que você usava em escravo. Sim. Isso, né? Isso, uma Brasil colônia, né? E falando isso com uma parlamentar negra. E aí você fala, não, eu vou colocar uma mordaça em você toda vez que você estiver aqui. E aí a pessoa tem um conselho de ética, tá no conselho de ética, infelizmente o conselho arquivou, não foi para frente para caçar o deputado, não caçou, não sequer foi para frente. Porque o outro rapaz lá que foi pra Ucrânia lá, ele foi caçado, mas e isso foi depois, hein? Foi depois. Ele disse que ia colocar a mordaça, mandaram para o Conselho de Ética, o Conselho de Ética sequer abriu o processo. Ele tem a costa quente, hein? Exato. E aí você vê que isso é o reflexo do quê? De uma sociedade machista, de uma sociedade homofóbica, que a gente tem que estar, né? Eu, por exemplo, me proponho a estar na política justamente para começar essa transformação social. A Lesp não pode ser espaço para isso. Você também disse, né, Câmara Boy, o caso do Arthur Duval, que saiu do Brasil para ir para a Ucrânia numa situação de guerra, com mulheres fugindo da guerra, e ele dizendo, né, extremamente vulneráveis, e ele dizendo que as mulheres são fáceis, porque são pobres. Gente, isso Ainda bem que foi caçado. Ainda bem que foi caçado, era o mínimo, né? Era o mínimo. E aí ele é caçado, mas isso é reflexo da nossa sociedade. A Lesp é um reflexo da nossa sociedade. E é por isso que tem que ter jovens, é por isso que tem que ter gente pobre, é por isso que tem que ter todos os segmentos da sociedade dentro da política, para que a gente tenha uma Lesp que seja de fato representativa. Que deixe de ser uma Lesp que só represente os interesses daqueles que têm um grande poder econômico nas mãos. E que representam grupos reacionários, grupos, enfim, que exercem o ódio, porque isso para mim é a política do ódio. Quando alguém falar que vai colocar uma mordaça na boca de uma parlamentar, é política de ódio, completamente. E falando em grupos, você não pretende, como que fala assim, governar para algum tipo de grupo ou não, ou para todos? Porque às vezes assim, hoje a gente vê muito isso, né, Câmara Boy? Que às vezes a pessoa se apropria de siglas para poder governar. Né? Sigla evangélica, sigla LGBTQIA+, né? Sigla Tupi-Guarani, sei lá, dos índios, assim, tô falando assim, no geral, né? Porque eu não entendo muito bem de uma pauta. Né? E você, a sua plataforma vai abranger a todos, ou como é que funciona? Como é que é? Porque a gente geralmente fica sem saber, né? Sim. Como é que é, se é para todos, né, Câmara Boy? Eu acho assim, interessante termos lá na Assembleia, na Lesp, pessoas que defendem todos os grupos, cada um defende um grupo, né? E qual vai ser o seu grupo que você pretende, assim, defender? Olha, eu respeito muito, né, os parlamentares, os vereadores. Aqui na nossa cidade mesmo tem os dois vereadores que foram eleitos com a plataforma PET. Olha, eu sou defensor dos animais. Nem defendia tanto assim não, mas diz que defende. Defendo os animais, abraço o cachorro, põe o periquito no pescoço. E outros, não, eu vou defender os evangélicos. Mas eu acho que é muito triste e muito limitado um parlamentar, ele está ali a serviço de uma bancada, de um segmento. Quando você é eleito, você não é só eleito pelos evangélicos, você não é só eleito por quem defende a causa PET. Sim. Você é eleito pela sociedade. Aquilo, mais do que pessoas simpatizantes da causa animal, mais do que as pessoas que querem ter um parlamentar evangélico, elas são parte da sociedade. Então, quando você está ali, você tem que entender que você governa, que você tem um mandato que tem que estar a serviço dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, dos bandistas, enfim, de quem gosta de cachorro, periquito, papagaio. Você tem que estar a serviço de todos. Eu não pretendo ter uma causa específica.
Entendi. Não acho que é necessário. E acho que para exercer esse papel que eu disse anteriormente de liderança, você tem que ter o quê? Você tem que estar a serviço de todos. Eu tenho que receber um segmento evangélico, se quiser, tem uma pauta específica. Olha, nós vamos promover um evento aqui, gostaria de contar com seu apoio. Também, por exemplo, eu quero, por exemplo, vou num assentamento aqui da nossa cidade. Olha, nós temos uma pauta. Agora, se eu for só o vereador, por exemplo, dos evangélicos, eu não vou receber o pessoal do assentamento. Ou vou falar, não, só vou receber a galera dos assentamentos que foi evangélico. Não. Eu tenho que estar a serviço, um parlamentar tem que estar a serviço de todos. E eu lamento, às vezes, aqui na nossa cidade, que existe isso, né? Por isso que eu fiz essa pergunta pra gente, né? A eleição, a Câmara Municipal, a LESP, o Congresso, tem que ser do povo, tem que ser de bancadas específicas, né? É o que não vem acontecendo. Exato, tempo, né? infelizmente. As pessoas se apropriam de uma bandeira, de um grupo específico para se eleger. Isso mesmo, Sim. E depois esquece também. Exatamente. E eu tenho uma crítica muito ferrenha com relação a isso, porque justamente essa segmentação, ela vem provocando o quê? A eleição de pessoas que elas se apropriam indevidamente dessa pauta e que elas estão ali para o seu serviço próprio, para o seu bem próprio. Sim. E às vezes ela acha que as pessoas que votam falam, não, agora ele vai defender a gente. Não defende. Aqui em Araçatuba mesmo, recentemente, eu me manifestei contrário, por exemplo, ao uso da pauta religiosa dentro da Câmara Municipal usando a Bíblia para fazer palanque político. Inclusive saí na imprensa depois, que tomei um tapa lá dentro da Câmara Municipal, que é a Casa do Povo. Gente? Sim, tem matéria aí, se as pessoas pesquisarem aí, tem. Aí eu falei, não, nós fizemos a manifestação em defesa do Estado laico na Câmara Municipal. Sim. Por quê? Porque existem parlamentares lá, vereadores, que usam a Bíblia para fazer palanque. Para quê? Para se eleger e para advogar em causa própria, para os seus próprios interesses. Existe muito. Quando na realidade, infelizmente, assim como toda religião, tem os bons e tem os ruins. Infelizmente, esses parlamentares, para mim, fazem parte do grupo dos ruins. A gente pode dizer que todos os católicos que estão na política, todos os evangélicos que estão na política são ruins. Mas existe um grupo que está ali só usando a religião, usando a Bíblia, usando Deus para se favorecer politicamente. E é isso eu sou radicalmente contra. Se fosse seguir mesmo a lei do Estado laico, não poderia ter nenhum crucifixo na Assembleia. Exato. Recentemente, né, dentro dessa polêmica toda, foi colocado lá, um dos vereadores colocou, o Estado é laico, mas não é ateu. Na realidade, o Estado laico, ele tem que agregar, inclusive, o ateu. Claro. O ateu paga imposto. Claro. O ateu não paga imposto? Paga. Então o Estado ele tem que estar a serviço de todos. Dos ateus, dos católicos, dos evangélicos, enfim. Dos budistas, enfim, de toda a religião. Não tem que estar ali privilegiando grupos específicos. E é muito triste ver que às vezes a gente perde tempo para discutir esses assuntos, que para mim já é algo superado, em detrimento de pautas que realmente interessam. Né? Isso tanto aqui na Câmara Municipal quanto na LESP. Às vezes na LESP tem que parar, eu vejo os parlamentares tendo que discutir questões básicas, porque os parlamentares não têm conhecimento básico sobre Estado laico, por exemplo. E dentre outras pautas também, que a gente pode citar várias aqui. Como que você acha que, se for eleito, como é que você pode ajudar a nossa região? Você constatou algum problema aqui que fica mais evidente? Já falou da questão da educação, a questão da alimentação, né? Mas como é que seria? Como eu disse, né, realmente a questão de fazer essa articulação com os prefeitos, chamar os vereadores, eles têm conhecimento, a gente tem gargalos importantíssimos a serem sanados na nossa região, como por exemplo, eu disse anteriormente, a Santa Casa, a saúde. A nossa cidade, por exemplo, ontem eu recebi uma amiga em casa, ela falou, olha, eu fui levar a minha mãe no pronto-socorro, ela ficou 6 horas para ser atendida. O tempo dela entrar no pronto-socorro até ela sair, decorreu-se 6 horas. Então nós temos um gargalo. E isso acontece em outras cidades da região. Sim. Como é que nós vamos resolver isso? Entendo. Articulando com o governo estadual, o próximo governo estadual, fala, olha, nós precisamos melhorar a estrutura de saúde
da nossa região. Sobrecarregada. Está sobrecarregada. A Santa Casa, hoje, ela tem aí mais de 39 municípios. 42. 42, né? 42. Isso. Acho que eu tava em 39 e 44 aqui na minha cabeça. Tem um único hospital tomando conta de toda essa vasta região. Araçatuba hoje tem praticamente 200 mil habitantes. Sim. E tem um único pronto-socorro. Como é que dá conta? Né? Esses dias eu tive... E eu uso o SUS. Sim. Eu tive síndrome gripal, tive sintomas gripais. Fui para o Hospital da Mulher, que é o hospital que está recebendo o pessoal que está com sintomas de gripe e Covid. Isso já tem um tempo já. Eu fiquei 8 horas na fila. 8 horas? Entre ser atendido e sair de lá, né, e sair de lá dentro da consulta no médico, 8 horas. Se você tá ruim, você piora ali na fila. Porque se você estiver morrendo, morre. Porque 8 horas, você sentado numa cadeira de plástico, ou então em pé, você tendo febre. Eu tive no dia anterior 39 de febre. Nossa. Né? Tava ruim. E aí eu tenho que ficar guardado. Um dia depois, 8 horas, é desumano. Então a gente tem problemas muito sérios na nossa região de saúde, problemas sérios com educação, problemas sérios de infraestrutura, de acessibilidade, enfim. E tudo isso, essa articulação que um deputado estadual pode fazer, pode impulsionar a questão de superar essas adversidades que nós temos. O que não pode acontecer é a nossa região ficar mais uma vez sem uma representatividade, sem um candidato que fala, olha, a região de Araçatuba, eu vou trabalhar para a região de Araçatuba, que é onde eu fui eleito. Sim. Isso é importante ter essa articulação, é importante ter alguém que conheça a nossa realidade. Como eu disse, às vezes as pessoas votam em candidatos de outras regiões, é justo, faz parte do processo, mas a gente tem que conscientizar as pessoas que o que realmente vai transformar a nossa região é nós termos um candidato que conheça os problemas os problemas da nossa cidade, conheça os problemas da nossa região. Essa é justamente a nossa ideia. proposta, Exatamente. né? Nossa ideia é mostrar. Eu parabenizo pela iniciativa, porque realmente é extremamente necessário que as pessoas tenham conhecimento disso, de que é importante ter essa liderança na nossa região. Justamente para poder cobrar também. Para cobrar, exato. Né? Porque as pessoas às vezes votam e nem lembram quem votou. Exato. Depois não sabe nem para quem vai cobrar, quem cobrar. Exato. Eu não lembro o deputado que eu votei num deputado de fora, e às vezes você vota numa pessoa, sei lá de São Paulo. A pessoa não vai... Como você vai cobrar? Vai cobrar como? Exatamente. Não tem um compromisso político. Agora, o meu compromisso político é com a região de Araçatuba. É com Araçatuba, Birigui, Penápolis e todo o entorno aqui, de que nós vamos trabalhar para o desenvolvimento da nossa região. A gente está caminhando para o nosso final de entrevista, né, Câmera Boy? Sim. Eu quero que você deixe um recado para o nosso público, né? Para a gente... né? A gente começa a pensar, a cabeça vai, né? Então, muita fala, muitas ideias. Eu queria que você deixasse um recado para o nosso público e fechasse a nossa entrevista, né? Com uma frase ou um ditado, ou até mesmo alguma coisa de Paulo Freire, que eu vi que você, né, conhece bem a obra, né? Para o nosso público, para a gente poder fechar esse bate-papo, mas eu quero agradecer, antes de qualquer coisa, a sua presença aqui. Poder esclarecer e mostrar suas ideias para a nossa região é muito importante. O Pobrecast Eleições foi criado para isso, né? É um serviço público. Todos que a gente está convidando todos os pré-candidatos que, né, fecharam com a gente, que tem outras entrevistas aí por vir. Então a gente deixa bem claro que a gente quer ouvir a proposta de todos, independente de qual seja a legenda, de qual seja, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que a gente está defendendo isso ou aquilo. Não, a gente quer ouvir todas as opiniões e a gente quer deixar bem claro para o nosso público, né? Que isso é um serviço público, é uma coisa importante, que pela primeira vez está sendo feito em Araçatuba, tá? Que não tem, na história de Araçatuba não tem isso, tá? E que algumas pessoas tentam copiar, mas até para copiar tem que ter talento, tá? Então, eu quero agradecer, que eu sei que você é uma das pessoas polêmicas de Araçatuba, eu adorei conversar com ele, né? Porque é uma delícia a gente conhecer, porque às vezes a gente olha você na rede social, fala, e a gente às vezes nem sabe a pessoa humana que a pessoa é,
Sim. né? Para poder debater, porque às vezes lá na rede social, eu mesmo, eu dou muito pouca opinião, mas às vezes eu me inflamo e eu fico com o dedinho assim, falo, não vou fazer, porque eu não posso, né? Porque a gente, às vezes, tem que dar. Mas vocês que estão pré-candidatos, vocês têm que falar, têm que dizer mesmo, porque a gente está aí para isso, para ouvir as ideias e para depois poder cobrar, ou de você e dos outros que vão estar aí, possivelmente, se não for agora, vai ser depois, e que assim, o sonho não pode morrer. Como o nosso não morreu, né, Câmera Boy? E as pessoas estão aí tentando. Vamos ver se vão conseguir. Antes de mais nada, agradecer pelo espaço, parabenizar pelo trabalho, porque realmente, né, como você disse, são poucas as oportunidades. Eu mesmo não lembro oportunidade de poder assistir os pré-candidatos a discutir ideias, e é extremamente importante, né? O pessoal que está aí em casa assistindo, eu peço, né, que acompanhe as propostas dos pré-candidatos, que assistam, que avaliem, que vejam a vivência de cada um deles. Sim. É importante. Como eu disse, não adianta a gente eleger pessoas que têm uma visão muito limitada da nossa sociedade. Precisa conhecer, eu falo que a gente precisa, o político precisa ter o pé no barro, ele precisa botar o pé no barro, o pé na terra, precisa conhecer a periferia, precisa conhecer não só a realidade do centro de Araçatuba, a realidade de quem realmente, de fato, não precisa do Estado. A gente precisa ter o conhecimento de quem mais precisa. E eu quero trabalhar pelas 16 mil pessoas hoje que estão vivendo com R$200 por mês em Araçatuba. E na nossa região também, que é um número muito grande. Né? Eu não sou contra quem tem dinheiro, mas a gente tem que, sobretudo, tirar as pessoas desse estado, dessa falta de dignidade. Dar dignidade às pessoas, dar condições elas sonharem, dar condições elas chegar no final do mês e falar, olha, sobrou um dinheirinho para eu fazer um churrasco. Quer coisa mais gostosa, você ter um feriado, você ter um feriado prolongado, fazer um churrasco, você ter condições de ter uma férias e você chegar e falar, olha, vou pegar um ônibus, vou ver a minha tia lá em Curitiba, vou ver o meu tio lá, enfim, em qualquer lugar aí no nosso Brasil, mas ter condições de fazer isso é liberdade. Sim. É você impulsionar a economia, é você dar dignidade às pessoas, para que as pessoas sejam felizes. E a minha proposta é essa, eu quero ver as pessoas felizes, quero ver as pessoas bem, quero ver as pessoas podendo sonhar, de fato, com dias e tempos melhores. E por fim, né, você me pediu uma frase. Um pensamento, né? As pessoas, eu conheço um ditado que as pessoas sempre falam muito, que um sonho sonhado de forma conjunta se torna uma realidade. Então eu convido quem está aí nos assistindo a sonhar comigo e a fazer com que esses sonhos, essas ideias que eu coloquei aqui se tornem realidade. Então, e finalizo agradecendo pelo espaço e pela oportunidade. Nós agradecemos. Quero agradecer a presença do Matheus Lemes, quero agradecer também o espaço School Music, como é que chama aqui, Câmera Boy? Solar School Work, aqui da cidade de Araçatuba, né, que sempre vem cedendo espaço para a gente estar fazendo as gravações do Pobrecast. E também quero agradecer os patrocinadores, que a partir do final de cada programa vai ter agora o logo de cada patrocinador também, né, Câmera Boy? Os nossos apoiadores, viu? Um beijo para vocês, meu público, um agradecimento fraterno para você, Matheus Leme. Beijo para você, Câmera Boy. Beijo. Até mais, Até a próxima. Boy. Tchau. Tchau, tchau.